Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos de espiritualidade com simplicidade. E o tema de hoje é depressão. E a música que está ouvindo agora é As Pegadas do Mestre, do maravilhoso disco de Francisco de Assis, por Marcos Viana. Olá, amigos da RVA, a Rádio Viagem Astral de coração. Que saudade! Desculpe a demora, mas a gente demora, mas volta, né? É sempre igual aquele obsessor antigo, a gente está sempre por perto. Quanta mudança, né? Mas hoje a gente vai direto, né? Não vai perder muito tempo comentando, que o assunto é extenso, como sempre, né? E aconteceram muitas mudanças e por isso demoramos de trazer o áudio, mas mudanças boas, nada que venha preocupar. Hoje vamos falar sobre depressão, mas vou dar algumas dicas para vocês que ainda não tiveram oportunidade. Nós deixamos já há algum tempo o curso básico de projeção completo à disposição de quem precisa. É um curso simples, com abordagem simples, falando sobre projeção astral, desdobramento, de uma forma muito tranquila. E está disponível, são 13 áudios, mais ou menos 15 horas de áudio. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre depressão. Gostaria antes de começar comentando que há pessoas especializadas no assunto. Aqui, como sempre, a gente faz essa limpeza. Abordaremos a depressão superficialmente, ligada também à espiritualidade, claro, né? Que é o nosso jeito sempre de estar comentando. Não é um áudio onde você vai sair sabendo tudo e nem vai encontrar salvação. Não, não é por aí. Mas é simples, é um simples sopro onde vamos com a ajuda da espiritualidade, com bom coração, tentando equilibrar a razão com a espiritualidade, com equilíbrio emocional, abordar o assunto com simplicidade, carinho e amor. Nesse áudio, vamos entrar no assunto de forma também mais séria, né? Mas sem perder aquele bom humor e o carinho que é o nosso jeitinho de montar os áudios sempre da RVA. Mas por ser esse um trabalho muito sério, precisamos nos concentrar adequadamente, nos comportar. Eu estou falando isso para mim mesmo, que eu já me conheço. Como fizemos nos trabalhos, já fizemos nos outros,
sobre suicídio, sobre a morte, sobre aborto e outros, precisamos levar um pouco mais a sério, porque é um assunto muito sério, né? Estamos o tempo todo aprendendo, algumas vezes modificando, adicionando, lapidando, lendo e buscando melhorar a abordagem, uma vez que o trabalho não é nosso, não é do nosso ego, não é meu. O objetivo real e de verdade é ajudar quem precisa, independente de qualquer coisa, do nosso ego. Por isso também nos perdoe algum erro, alguma dificuldade que eventualmente possa acontecer. Primeiramente, vamos abordar algumas visões científicas, algumas estatísticas, né? A gente vai entrar mesmo de uma forma bem científica. É importante essa ideia, a forma de lidar com o assunto, independente da nossa simplicidade, do jeito de ser, da espiritualidade. A gente vai precisar entrar no lado científico do estudo, porque não é só espiritual, é também, mas tem outros fatores que vão desencadear o processo da depressão. Vamos lá. Esse áudio, no final, vocês vão ter algumas visões gerais. Inclusive, esse áudio não foi feito só pelo pessoal do IVA, tem pessoas importantes participando dele, talvez por isso ele tenha demorado um pouco mais. Mas vamos lá. A depressão é um dos 4 distúrbios psiquiátricos mais frequentes no Brasil. É, portanto, um mal que atinge um número muito grande de pessoas, afetando fortemente sua vida e seu bem-estar. Por ser, de modo geral, impactante na vida da pessoa deprimida, há também intensas repercussões entre seus familiares e amigos. Considerando o trabalho, a relevância e o alcance desse distúrbio, bem como os problemas a ele relacionados, vamos abordar a depressão, seus sintomas, efeitos e tratamentos, e assim, ao final do áudio, a gente espera que seja possível, dentro do natural compreensão de cada um, a gente vai tentar abordar de forma simples, entendermos mais, entendemos juntos, não é porque eu também vou aprender, estou aprendendo. Não vai pensando que, não, nós estamos todos nós aprendendo, entender um pouco mais sobre a depressão. Mas devemos observar que este é um tema vasto e profundo, que permite muitas abordagens diferentes, sociais, médicas, terapêuticas e lá vai. E que claramente não se esgota nesse áudio repetindo, comportando muitas variações, formas, enfoques, visões e mapeamentos diferentes, além, claro, do lado espiritual, que está em tudo que nós vamos falar está ligado à espiritualidade, e muitas vezes é o principal a ser buscado e equilibrado. Nesse áudio, nós vamos abordar depressão, lógico, né? Coisa mais inteligente, o que é a depressão, a avaliação diagnóstica e tratamento. O outro tópico, o deprimido pode ajudar a si mesmo. É chato falar o deprimido, mas infelizmente não achei um termo é um termo mais cabível. Eu acho que vamos quebrar esse conceito de termo, né? Isso é simples. Não quer dizer que está diminuindo nem aumentando. É só um conceito, né? Para a gente não criar uma forma negativa de compreender. É uma forma de tratar, não quer dizer que está diminuindo nem nada. Outro tópico, a família e os amigos podem ajudar. Aí vem ajudando, como ajudar o deprimido, onde procurar ajuda, e aí vem depressão e espiritualidade, e o áudio com Divaldo Franco falando sobre projeção. E no final a gente vai terminar com a música, que demais no final a gente explica. Vamos lá. Continuando a forma científica, a gente vai tentar continuar sempre seguindo a síntese, sem perder o sentido. Vale inicialmente refletir um pouco sobre a frase. A depressão, né, é um dos distúrbios psiquiátricos mais frequentes no Brasil. Estima-se que 8% dos adultos sofram de uma doença depressiva em algum período da vida. Inclusive, né, estudos já dizem que provavelmente a depressão será a doença do século. E olha que ele mal começou. Está havendo aí uma modificação espiritual, um vazio, uma falta de algo, uma falta de sentido, que é a repercussão dos espíritos que estão chegando a um nível de compreensão em que os valores da nossa sociedade, do materialismo, vão começar a entrar em conflitos, entre outros tantos, né? Entre outros tantos, como a falta da preparação para a morte, a falta de alguma coisa a mais, isso aos pouquinhos, é o geral, mas
E quando encaixa em cada pessoa, vai vivendo momentos de dificuldades que se confundem com os próprios defeitos de cada um. Se os valores em nosso país forem semelhantes aos observados nos Estados Unidos, por exemplo, a população adulta afetada pode estar em torno de 6 milhões de pessoas. É relativamente fácil imaginar a repercussão e a importância socioeconômica da depressão em nosso meio. Da depressão afeta o bem-estar e a felicidade de muitas pessoas e de seus familiares e amigos. Afeta seus relacionamentos, prejudica a qualidade de vida, a saúde física, mental, reduz a capacidade de trabalho e, em consequência, a inserção, a produtividade do indivíduo na sociedade, com claros custos sociais e econômicos. Ela pode, inclusive, comprometer a sua própria sobrevivência da pessoa afetada. Em resumo, ela acaba com a vida, impacta a vida, a pessoa se sente num buraco, se sente sem sentido. Entretanto, o custo do sofrimento humano não pode ser avaliado. Distúrbios depressivos e frequentemente interferem no desempenho normal e causam sofrimentos e dor não somente àquelas que estão doentes, mas também aos que amam, os familiares, os amigos, os parentes, ou os que com eles se preocupam. Importa também ressaltar que a depressão grave pode destruir a vida familiar, não só do depressivo. Nota-se também que o suicídio é um risco frequente nas depressões. Aí a gente entra no assunto. Estima-se que cerca de 30% a 70% das pessoas que cometem suicídio estavam com depressão, existia uma depressão. É claro que iremos aos poucos abordar o lado espiritual e suas consequências, pois a depressão abaixa a vibração, a sintonia, e logo trazemos para perto da gente consciências e energias do mesmo padrão. Isso quando já não estamos na depressão por causa de alguma influência, deixando claro, vou falar aqui, que isso não é em todo caso, mas devemos se incitar e abrir informações a isso. Aqui, nesse áudio, especificamente, poderemos entrar mais profundamente no assunto espiritual, uma vez que um médico, um psicólogo, um psiquiatra, por ética, eles não podem tocar no assunto de espiritualidade, mesmo muitos sendo espíritas, sendo espiritualistas, budistas, mesmo muitos sabendo que o lado espiritual está interligado, mas existe de forma aquela separação. Lá eles têm que separar o físico do espiritual, aqui a gente não precisa. Oba, coisa boa! Então a gente vai já agir tudo igual. Está tudo junto. Não vem com essa de dividir porque eu estou depressivo, primeiro eu vou cuidar da minha depressão para depois cuidar do meu lado espiritual. Mas tudo está interligado. Não, primeiro eu vou fazer um concurso. Quando eu passar naquele concurso, quando eu passar no vestibular, quando eu me formar ou quando eu conseguir um emprego que eu estiver mais estabilizado, aí eu vou pegar e vou cuidar da minha espiritualidade. Isso está errado. Não é assim. Porque não existe essa divisão. Se você não cuida da sua espiritualidade agora, quando você conseguir um emprego, você está lá mal. Você não vai conseguir primeiro porque você não está com energia boa. Se conseguir, vai ter mais dificuldades. Quando você está ligado aos seus mentores, está cuidando da sua espiritualidade, mesmo quando você não tem muita coisa, quando está com dificuldade, é mais fácil, porque sua energia fica limpa, você recebe intuições, você está equilibrado, está sentindo o coração. É gostoso até procurar emprego quando a gente está bem, Está tudo interligado, ainda que não achemos, seja por dificuldade, claro, a depressão, além da espiritualidade, ela vem por dificuldade química, psíquica, física, que a gente vai perceber que também está tudo junto da espiritualidade, a depender da situação emocional, tudo muda, a espiritual, Provavelmente o fato mais triste sobre a depressão é que muito deste sofrimento é, sob muitos pontos de vista, desnecessário. A grande maioria das pessoas com depressão não procura tratamento. A gente tem mania. A gente não acha que ir para psicólogo é maluco. Eu sou louco. Eu, psiquiatra, terapeuta, não sou maluco. Agora, se tiver com a perna doendo, não vai, Agora, é como se a cabeça fosse uma coisa à parte. Por não ter uma ferida visível, por não ter uma dor física, apesar que a dor emocional é muito superior à dor física, em muitos, sem comparação. Então, as pessoas não vão. Embora uma grande parte possa ser auxiliada, E aí, se incluindo com aquelas com distúrbios, quase não sai, distúrbios mais graves. Graças a anos de pesquisas produtivas
encontram-se disponíveis medicamentos e terapias psicossociais que aliviam a dor da depressão, ou seja, às vezes é um problema de química. Tá certo que foi de origem espiritual, a causa ali, o efeito foi aquela química, mas a química pode aliviar o processo da sensação ruim, de estar para baixo, da falta de autoestima, e fazer a pessoa dar uma melhoradinha que faz com que ela dê aquela alavancada que precisava. Grande parte das pessoas afetadas não reconhece, infelizmente, que tem uma doença que pode ser tratada. A informação aqui, resumidamente apresentada, pode auxiliar a reconhecer, a gente vai tentar, né? Entender e ajudar a pessoa que está deprimida. Vamos primeiro entender o que é depressão. Depressão é uma doença do corpo como um todo, inclusive espiritual, inclusive ou totalmente, que compromete o corpo, o humor e o pensamento, com mudanças químicas, físicas, bioquímicas, neurológicas e psicológicas, entre outras. Ela afeta a forma como o indivíduo se alimenta e dorme, como se relaciona, como se sente em relação a si próprio e como pensa sobre as coisas, sobre a vida, sobre as pessoas, como as ver, causando uma certa baixa geral, uma profunda, quase restrita no ânimo, na autoestima, no humor, na vitalidade, na concentração, no pensamento, nas atividades, nos interesses, deixando a sensação de peso, de falta de vontade de viver. A energia pesada fica normalmente ao redor de quem está depressivo. Se um clarividente pudesse observar a aura de um depressivo, uma energia, perceberia claramente a energia mais escura, com chakras desalinhados, desequilibrados, onde não há drenagem energética, e por isso a sensação de cansaço é maior, de falta de energia, de força, né? E assim modifica o corpo físico, que começa também a responder e repercutir por faltar o ar, que é aquela energia que faz tudo funcionar. E então começa a adoecer, né? Pode adoecer já muito grave. Já é provado que a depressão abaixa a imunidade do corpo, inclusive dificultando os quadros, facilitando e aumentando os riscos de doença e deixando o quadro de quem está doente ainda pior. Tem um lamento, né? Um texto muito bonitinho, muito elucidativo, bonito para tratar o assunto, né? Pode-se ler de Mário de Sá Carneiro, poeta em crise que se suicidou em Paris. É mais ou menos assim. Eu nem sou outro. Eu não sou eu, nem sou outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. É pequeno, mas esse mais ou menos era a forma que ele se expressava durante um período muito próximo ao qual ele se suicidou, infelizmente. A depressão não é uma força, tristeza ou um baixo astral passageiro, embora situações, fatos e mudanças das vidas, certos momentos, certas passagens e também certos ritos de passagens, ou que chamamos também de fezes da vida, que são fases ruins, como, por exemplo, a perda de um ente querido, o nascimento de um filho, o rompimento de uma relação, a passagem de um período para outro da vida, mudanças bruscas, né? Como a menopausa, a terceira idade, a adolescência, né? A aborrecência que a gente chama, o fim de um casamento, uma doença, a perda de emprego, dificuldades financeiras, alterações indesejadas na vida, possam acarretar depressão reativa e aprofundar distúrbios depressivos, quase tão naturais em certos acontecimentos traumáticos que sua ocorrência não é, assim, um fato à parte. Muitas vezes faz parte do processo da repercussão do ato que se está passando, né? Cada ser humano reage de uma forma diferente, mas existe a grande maior parte da sociedade e passa por um certo tipo de depressão em alguma parte da vida, devido a essas dificuldades. A depressão também não é um sinal de fraqueza, importante isso, ou uma condição que possa ser superada simplesmente pela vontade ou com esforço. A pessoa com doença depressiva de verdade não pode, em geral, simplesmente recompor-se e melhorar por conta própria, sozinha. Nem sempre. Costuma-se ouvir comentários de quem está de fora. Levante, vá fazer alguma coisa, seja forte, meu filho. Tenha fé, procure uma religião, que é isso? Ficar parado aí, rapaz, que depressão, nada levante, você não sabe a vida, tem gente sofrendo lá fora,
Tem gente lá no chão enquanto você está aí depressivo. Isso é encosto. Você está com o diabo, meu filho. E o demônio está ao teu lado. Olha, isso é demônio. Eu não sei se eu já estou falando meio baiano, meio pernambuquês, porque eu estou em Recife, né? Mas eu espero que tenha melhorado. Na verdade, a baixa vibração energética e depressiva é uma doença que exige carinho, paciência, zelo, amor, atenção da família, amigos e todos que estão perto. A desordem tem uma certa autonomia e não costuma ser revestida unicamente por fatos externos. Não. Sem tratamento e cuidados adequados, muitas vezes os sintomas podem durar semanas, meses ou até anos. O tratamento adequado, entretanto, pode ajudar a maioria das pessoas que sofrem de depressão. É importante frisar que nem sempre o problema tem origem especificamente espiritual externa, né? Uma influência. A dificuldade pode ser só da pessoa, porque a gente vai falar que tudo é espírito. Então nem tudo é espírito, como vemos muitas pessoas falarem. Claro que tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter por respeito para quem está depressivo, compreensão mais ampla e para quem está do lado, buscar as medidas necessárias, o conhecimento necessário para ajudar como abordar, mas sempre mostrando um grande afeto, tentando dar ajuda e amor, sem julgar, sem condenar, nem criticar, nem colocar na parede. Se você quer ser útil, passe amor, atenção, ajude com o coração limpo, esperando que você tenha aquilo que você precisaria se estivesse no lugar dele. Entendendo que todos nós podemos estar nessa situação quando menos esperarmos. E olha, cuspa para cima não, que vem e bate bonito na testa. Isso é garantido, é pagar para ver, à vontade. Vamos agora falar um pouco sobre avaliação diagnóstica e tratamento. Um passo importante para se iniciar um tratamento apropriado são os exames físicos e psicológicos. Vamos botar os pés no chão, certo? É um site espiritualista, é um áudio espiritual, certo? Que ele também tem informações de todo tipo. Mas vamos botar o pé no chão, né? Nem tudo é espírito e a gente precisa de ajuda física porque nós temos um corpo físico, ponto final. Primeira coisa que nós vamos fazer. E assim nós vamos poder determinar se há uma doença depressiva e de qual tipo é. Há muitas causas possíveis para a depressão, incluindo-se certos medicamentos e algumas doenças que podem causar os sintomas desde o distúrbio. O exame médico psicológico vai verificar essas possibilidades através da entrevista, dos exames físicos e laboratoriais e da avaliação psicológica. Além disso, juntamente é possível buscar ajuda espiritual, o que é fundamental. Uma igreja, um centro esotérico, um espírita, fazer yoga, tai chi, a presença da religião ajuda muito no processo da depressão. A fé é sempre deveria ser sempre, não só nas horas ruins como nas boas, mas companheira forte e fundamental, importantíssima. Mas vamos lá. Uma boa avaliação diagnóstica também deve incluir a história completa dos sintomas, como por exemplo, quando começaram, há quanto tempo duram, qual é a intensidade e se já ocorreram antes, e neste caso, se houve tratamento de que tipo. O médico, o terapeuta, o psicólogo deverão ser informados sobre o uso de álcool, drogas, fale tudo que está acontecendo, se peça para a pessoa comentar tudo. Se existe pensamento sobre morte, suicídio, além disso, a avaliação deve incluir perguntas sobre a ocorrência da doença depressiva nos familiares da pessoa, em caso e eventuais tratamentos que ela possa ter recebido para a depressão e qual foi a sua eficácia. Inclusive, se participa de religião, qual religião, é importante tudo isso, porque isso tudo faz parte do processo. Por último, mas não menos importante, a avaliação diagnóstica deverá incluir um exame de estado psicológico e mental. Lembra que a gente falou? Que não tem esse preconceito, não é simples. Hoje em dia a gente precisa, todos nós, sem distinção, tem algum tipo de problema psíquico. A gente sempre tem uma dificuldade, sempre, todos nós. Não nem estaríamos encarnados, para começar. Assim, e para determinar o padrão de pensamento, o distúrbio, né? A memória, a concentração, se estão afetados. Como é que você está depois da crise, ou durante, ou no dia a dia? O tratamento escolhido dependerá do resultado e da avaliação. Existe uma variedade de abordagens terapêuticas e psicoterapêuticas, de medicamentos antidepressivos,
que podem ser empregados para tratar distúrbios depressivos. Algumas pessoas se dão bem com psicoterapia, outras com antidepressivos. Há quem reage melhor com as combinações dos dois tratamentos. Medicamento pode obter alívio relativamente rápido para sintomas e psicoterapia para aprender maneira mais eficaz de lidar com os problemas diários. Dependendo do diagnóstico e da gravidade dos sintomas, a pessoa poderá receber medicamentos ou ser tratado de uma forma de psicoterapia, reconhecidamente eficaz no tratamento da depressão. Há também quem se melhore no seu quadro de depressão ajudando, estando ao lado de pessoas que precisam de ajuda. Saindo um pouco do seu mundo, do seu universo, indo lá, porque é difícil o depressivo achar essa força, né? Mas tem gente que acha, tem gente que é acaso. Claro que isso não é fácil. E nada, né? Cada caso é um caso diferente do outro. Não há que você vai falar, eu vou fazer isso, não. Há exemplos de pessoas que conseguem romper a barreira da depressão sozinhas. Ou, entre aspas, né? Sempre tem aquela ajudinha. Por exemplo, vou contar uma pequena história que tive a alegria de vivenciar. Essa história não quer dizer que vai ser assim contigo ou com a pessoa que você conhece, mas foi assim. Há um tempo, não muito, num domingo, eu e minha namorada fomos visitar um asilo. Vamos lá, né? A gente já tinha marcado várias vezes, vai, não vai, e acabamos indo. Um lugar cheio de velhinhas, claro, né? E velhinhos legais. Levamos o violão e um dia antes a gente sentou, selecionou músicas antigas, pois não dá pra ir lá e cantar o creu. O monte de velhinho, nem o funk da mão do joelho, e nem aquela que aqui no Nordeste agora é sucesso. Não sei se vocês conhecem, chupa que é de uva, me perdoe. Isso é quase um mantra aqui. Tem até um site que já registraram o domínio, chupaquedeUva.com.br. Não acesse se você for um cabo evoluído. Eu sei que você não vai fazer isso. Tem uma evolução, já tem gente digitando lá www. Desculpe, mas o termo é esse mesmo. E se não ouvir ainda, aguardem, pois é sucesso. Eu não sei se digo infelizmente, mas enfim, continuando. Do jeito que está tocando, até eu queria esse direito autoral. Então colocamos umas músicas lá, né? Nossa Senhora, Roberto Carlos, Jesus, aquelas marchas antigas que tem que ter, né? Umas bem antigas que aprendi lá, inclusive aprendi música lá que eu nunca achei que ia aprender. Fomos lá. Pois depois de um tempo, né? Que a gente tinha uns 20 velhinhos sentados, lindos, uns educados, outros de cara feia, em cadeira para um lado, outros legais, alguns enfaixados, alguns muito, mas muito simpáticos, que brincavam, falavam, passavam amor, carinho, e como se alguns fechados, como se tivessem escondido em algum mundo misterioso, sabe? Ao chegarmos lá, notamos que a nossa presença deixaram eles alegres. Só de verem o violão já achei, epa, pareceu criança vendo doce. Uma coisa maravilhosa. Vai cantar pra gente, E sorrimos, falamos com todos, cumprimentamos todos com carinho. E fomos falando um a um, e sentamos nos bancos e começamos a soltar a voz da viola. Brincando. A grande maioria se alegrou. Algumas chegaram a levantar, dançar e cantar com a gente, né? Inclusive, me chamavam para namorar, que tinha muita velhinha, né? É uma graça. E, desculpe, mas eu faço sucesso com as velhinhas. Tô brincando, meu povo, pelo amor de Deus. Na hora de Nossa Senhora, me dê a mão, sabe? Havia um coro tão lindo no salão. Todos você via as pessoas, parece que estavam ali. É como se a fé estivesse renascendo, ou se você visse fé em cada lugar. E você observa uma vida inteira ali. E a fé ainda existia em muitos corações, e muito forte, às vezes muito mais forte do que quando eram novas. Havia uma senhora que há uns 3 anos ou mais, não lembro o nome dela, esperava seu filho ir lá visitá-la. Nos contou um ajudante de lá, um amigo nosso lá que a gente conheceu, falou que todo dia ela ia até a porta e ficava lá falando: Jorge, vem me buscar, meu filho, ele é da Marinha. Ela falou pra gente isso. É um menino lindo, um filho ótimo. Não sei se você está aqui amanhã, vocês vêm tocar amanhã? Ela vinha perguntar. Pois eu vou para casa e o meu filho está vindo me pegar. E a gente ouvindo ela falar isso várias vezes, ela na porta, enquanto a gente cantava, ela dançava, brincava, mas ia para a porta esperar o filho. E ficamos sabendo que ela não lembra de nada. Ou seja, ela esquece tudo de vez. Tanto que nós fomos outra vez lá, ela não lembrava mais da gente. E todo dia é como se fosse o mesmo para ela. Elas em si e os velhinhos esquecem de tudo, a grande maioria. E o que para a gente parecia ser uma coisa muito ruim, né? Poxa, não lembro de nada. Mas de repente, meditando sobre isso, olha só, o fato de esquecerem é como uma bênção e tanto. Pois imagine,
Eles têm tantas lembranças ruins, tanto peso. Parecia um presente de Deus o fato dela não se lembrar, já que seu filho não vinha há mais de 3 anos. Todo dia ela ia até a porta, mas a saudade não aumentava. Parece infeliz, triste, né? Todo dia era a mesma. Ela esperava com o mesmo entusiasmo, como se fosse aquele mesmo dia. E ela, claro, né? Como se um dia se eternizasse numa saudade equilibrada e não desesperava. Não ficava desesperada. É triste, por um lado, né? Você, sem julgar o filho dela, que cada um carrega aquilo que precisa, tem a necessidade e os momentos de aprendizado, né? E como tudo vai e vem, espero que a gente aprenda mais cedo ou mais tarde, não pela vingança da vida, mas pela beleza do aprendizado da vida. E conversamos com muitas, e cada uma tinha uma história, uma vontade de ser e ter. Mas, mesmo tendo um corpo bem velhinho, ainda existiam, cada rostinho contava uma história. Cada pessoa tinha uma coisa, uma vida de sofrimento, de alegrias, e foram para lá. Então, uma das visitantes que estavam lá, aparentando uns 45, 50 anos, inclusive nós pensamos que estava lá, né? Começou a cantar conosco desde o comecinho, cantava, brincava, entendia? Aí, de repente, a gente começou a perceber, né? Após cantarmos, começamos a conversar com ela, e perguntamos se ela estava visitando algum parente. Está visitando a mãe. Quando ela nos disse que sofria de uma depressão, que não havia remédio. Médico, oração, psicólogo, igreja, nem centro espírita, que era um centro espírita lá. Lá é um centro espírita. É uma casa de acolhimento espírita. Que tirasse ela daquela depressão. Ela já havia tentado suicídio de várias formas, várias maneiras diferentes. Nem quero comentar. Ela comentou. Os remédios não faziam mais efeito, nada fazia efeito. E foi que um dia, ela andando sem sentido, né, saía para não fazer mais besteira, dava sem sentido nenhum. Ela viu aquele asilo ali e entrou. E começou a fazer companhia aquelas velhinhas, de certa forma ajudar. E ela retomou a vontade de viver. Ela comentou que parou de viver o mundo dela. Isso foi o que ela falou. Não quer dizer que serve para todos. E começou a pensar nelas. Elas são como mães para mim, disse ela. E hoje ela tem vontade de viver. Tudo o que ela passou, ela achou que nunca mais iria parar de tomar uma medicação. Não toma mais nada. Seu coração está 100% e hoje ela consegue dormir bem a noite inteira sem precisar de nada. Claro que cada caso é um caso, como falei, é diferente. E não necessariamente toda pessoa que passa por depressão vai se sentir melhor ao agir assim. Mas pode ser algo a ser praticado, quem sabe, sem pressa, sem agonia, sem culpa, com carinho, sabe? Pegando no seu interior com calma, avisando, poxa, tal, não sei o que, vamos lá, tá tudo bem. Sem você dizer, não, eu tenho que ir porque eu tenho que ir, não. Não se cobre tanto, não. É devagar. Sempre devagar. A simplicidade é a coisa mais linda que nós podemos carregar na nossa alma. Tudo que você tiver, simplifique. Por mais difícil que seja, chegou aquele pensamento, não, tá tudo certo. Eu digo que é o mantra baiano, devagar é pressa. Não que o baiano seja preguiçoso, mas tá tudo bem, sabe? O tempo todo mudando o padrão de pensamento. A gente pode pelo menos isso, se esforçar. Tentar, não custa nada. O que temos a perder, né, não? Vamos continuar. O próximo tópico. O deprimido pode ajudar a si mesmo. Os distúrbios depressivos fazem a pessoa se sentir exausta, desvalorizada, desamparada e sem esperança, sem forças, sem vontade de nada, de rezar, de ajudar, de passear, nem mesmo de visitar lugares como esse que falei acima, de asilo. Naquele caso, a senhora entrou por acaso, aquele acaso que, bem entre aspas, que sabemos que não existe, não é? É uma ajuda. Como se fosse encaminhada sem saber para uma cura que ela conseguiu e nunca achou que ia. É um caso assim excepcional, sei lá, é um fato a ser estudado, quem sabe não custa nada, né? Esses pensamentos e sentimentos negativos, continuando, fazem com que algumas pessoas queiram desistir de tudo. É importante compreender que a visão negativa faz parte da depressão e não reflete de forma exata a sua condição. O pensamento negativo, como a gente falou há pouco, tentar não tê-lo, mas não é tão fácil assim, desaparece quando o tratamento começa a surtir efeito. Ele melhora, mas claro que o pensamento negativo ele não tem origem somente existe os nervos, o processo químico, tudo isso dificulta um pouco, né, a dor, né? Nesse intervalo, algumas atitudes são recomendadas para o paciente depressivo, de forma
de forma tentativa, pois, dependendo do estado depressivo, pode ser muito difícil alguma recomendação ou orientação do tipo. Vamos lá. Ele não deve se impor metas difíceis, nem assumir demasiadas responsabilidades, o depressivo. Ele pode tentar dividir as grandes tarefas em tarefas menores, estabelecer algumas prioridades e fazer apenas o que puder e de modo que puder, com simplicidade, sem forçar, sem agonia, sem desesperar, mantendo a calma e sem pressão em cima do coitado, do nosso parceiro que está lá assim, deixa o cabo andar à vontade. Ele pode não esperar demais de si mesmo, ele não pode esperar muito de si mesmo. Isso só vai aumentar a sensação de fracasso, a perspectiva, né? Procurar fazer sem a sensação da perfeição, com carinho, sentindo aos poucos que Deus está do nosso lado, a gente não está sozinho, procurando sentir a espiritualidade, ou ter alguém por perto para passar leveza e sentir a boa sintonia durante as coisas simples, os afazeres simples que vai ter. Pode tentar também ficar próxima de outras pessoas, procurar outras pessoas, geralmente será melhor que ele não fique sozinho. Fazer as tarefas juntos, procurar falar pouco das coisas ruins, mudando aos poucos a faixa mental, mas caso ele queira falar, deixe que fale, deixe de desabafar, deixe de comentar, chorar coloca energia para fora, alivia o coração, e é uma forma linda de caridade é ouvir alguém. Ele pode tentar participar de atividades que possam fazê-lo se sentir melhor. Ele pode tentar praticar exercícios leves ou praticar atividades sociais. Ele pode tentar não exagerar ou se preocupar se o humor não melhorar logo. Vai devagar, também o bom humor, é muito bom que a gente treina, um ajuda o outro. Pois isso às vezes pode demorar um pouco, tudo vem aos poucos, devagarzinho. A depressão é uma doença que demora a entrar e às vezes demora a sair. Por isso vamos sempre na base, na tranquilidade, entendendo que toda mudança brusca vai gerar uma reação brusca. .com.br. Ele pode também não tomar grandes decisões, tais como mudar de emprego, casar-se ou divorciar-se, sem consultar pessoas amigas que o conheçam bem e que possam ter uma visão mais objetiva da situação externa da situação. Em resumo, é aconselhável adiar decisões muito importantes até que a depressão tenha desaparecido ou aliviado consideravelmente. Qualquer decisão no momento da depressão ou de estado emocional abalado terá normalmente grandes chances de serem pensadas e trazerem complicações e sofrimentos maiores depois. Também não deve esperar que a depressão passe de um momento para o outro, pois isso raramente acontece. Ela pode tentar ajudar-se quanto puder, e não se culpar por não estar em linguagem comum 100%. A linguagem aumenta, né? A porcentagem aumenta com o tempo. É importante sempre colocando energias boas. Pessoas que façam reiki, jorei, que aplicam passes, orações, o tal, mandarem sempre vibrações e pensamentos, pois eles ajudam muito. Buscar não cobrar isso dele, fazer com que a pessoa se sinta forte, não fraco, nunca falar para se levantar, fazer isso aí, rapaz, que é isso? Na minha época eu levantava aí, saía rapidinho da depressão. Não. Cada um é cada um, a sua época é a sua época, estamos em outra época, né? A gente tem que compreender isso. Mostrar que ele está indo bem, massa, devagar e sempre. E deve tentar trabalhar seus pensamentos negativos. Eles são parte da depressão e desaparecerão à medida que vai respondendo ao tratamento. A família e os amigos podem ajudar. Olha só. Como a depressão pode fazer com que a pessoa se sinta exausta e desamparada, ela desejará, provavelmente necessitará da ajuda de outras pessoas. Entretanto, quem nunca sofreu um distúrbio depressivo não pode compreender completamente seus efeitos. As pessoas, de modo geral, não têm intenção de magoar o paciente depressivo. Não é que você tenha, né? Às vezes, sem saber, a gente está fazendo uma besteira. Sem saber. Por isso que é importante se instruir, porque você está lá. O depressivo não vai mudar porque você acha que tem. Ele está dentro de um universo, de um mundo fechado. Ele não consegue ver aquilo que ele está vendo ao redor dele. Você vai falar, faça isso, não vai conseguir. Não é assim. Mas poderão dizer e fazer coisas que magoam sem saber para isso, sem que se atentem a isso. É interessante que aquelas que são mais próximas possam compreender melhor para acolher, ajudar, né, passar carinho.
Não diga a ele que tem que levantar, não que tem que fazer, deixe que as coisas aconteçam naturalmente. Não há muita força de vontade quando estamos nessa fase. Dê colo, carinho, dê amor. Fale coisas boas, beije, abrace, passe afeto, envolva com energias boas, com paz, com vibrações salutares, passe firmeza, segurança, companhia. Pense que é você ali também, que é só uma pessoa que se não for só, que você ama muito, sensação de conforto espiritual, você está fazendo uma coisa maravilhosa, você está criando uma energia, como tudo pra gente volta, olha que coisa boa. Busque equilibradamente se mostrar amigo e presente, ajudando o deprimido. O acolhimento, a aceitação, as respostas compreensivas e os estímulos positivos e adequados, cada um a seu tempo, são muito importantes para a pessoa deprimida. Também uma orientação é importante que pode ser dada e ajudada a submeter, a pessoa a um diagnóstico e um tratamento adequado. É importante encorajá-la a continuar se tratando, Isso aí sempre, não forçar, mas vá lá, até que os sintomas desapareçam. Após várias semanas, ao procurar um tratamento diferente, se não ocorrer melhora, nesse caso, mas jamais passe agonia a rigor, calma, tente na medida do possível, leve para parque, leve para ver o sol, a natureza, a beleza do céu, o cheiro da flor, leva a um centro, leva a uma igreja, um centro espírita, não importa onde, mas sim, se ele se simpatiza com o lugar, tente motivar aquilo que ele gosta de fazer. Qualquer coisa que o faça sentir conforto e paz é válido. Muitas vezes poderá ser necessário marcar uma consulta e acompanhá-la ao médico, meio como terapeuta. É meio que tratar como carinho, como criança, como uma pessoa que precisa... Porque é um estado interno, apesar da idade, que a pessoa vira meio que criança, Precisa de amparo. Assim como verificar se ele está tomando a medicação corretamente. Presença e apoio, muitas vezes até mesmo silencioso. É aquela qualidade mesmo, sabe? Desprendimento, onde se faz com amor, não com peso. Porque a energia tem que ser importante, a energia que você vai colocar. Então, se você não estiver bem por dentro, peça para alguém que esteja. É muito importante oferecer apoio emocional. Isso envolve, vale reforçar, compreensão, paciência e encorajamento. Deve-se procurar conversar com a pessoa deprimida e escutá-la com atenção. Não se pode menosprezar os sentimentos expressos. A pessoa deixe que fale, até porque aquilo está aliviando. Não quer dizer que é o pensamento dela naquela hora. A pessoa fala um monte de besteira às vezes. Porque isso aqui eu sou besteira. Ignore. Porém, deve chamar atenção para a realidade, devagar, oferecer esperança. E a gente tem que estar sempre buscando isso, porque tem que sempre falar, ele vai comentar sobre quando falar sobre suicídio, aí devagarinho você vai mostrando outros caminhos, E sempre que possível relate isso ao médico, ao terapeuta, se você for, de uma forma sutil. No caso de familiares e amigos próximos, pode também tentar convidar, estimular a pessoa deprimida para caminhadas, passeios alegres, chamar amigos, até pode com carinho nesses casos insistir delicadamente, se o convite for recusado. Vamos lá, meu filho, vamos passear, tomar uma Coca-Cola, Não tem mais a lei seca. Pode-se encorajar a participação em atividades, que anteriormente ela gostava de fazer, esportes, Porém, não deve forçá-la a assumir rapidamente muita responsabilidade de uma vez. É engraçado, que a gente está falando muito isso, é para que a gente, até eu estou aprendendo isso, que muitas vezes a gente pensa que tem que dar sermão, que tem que falar não, porque vós sois o Jesus da nossa vida, vai operar e vai modificar. A fé é importante, mas também tem muita coisa ali de respeito, O deprimido, de modo geral, necessita de companhia, apoio emocional e distração. Porém, cobrar, esperar demais dele no sentido de criar muitas expectativas, pode piorar a sensação de fracasso. Também não se pode acusar o deprimido de fingir doente. Você está se clausurando na doença, você está se fingindo de fazer corpo mole, de ser preguiçoso. Nem também esperar para ele melhor de uma hora para outra. Com tratamento e com tempo adequado, a maioria das pessoas com depressão melhora. É preciso ter isso em mente, procurar reafirmar a pessoa deprimida. O tempo ajuda, calma, e ela vai se sentir melhor com a tua ajuda. Bom, tem uma coisa importante, tem um detalhe. Muitos pacientes deprimidos apresentam inicialmente uma melhora razoavelmente grande, tomando atitudes drásticas. Não, a partir de hoje eu vou parar disso e potencialmente isso não vai normalmente adiantar muito.
Normalmente, não quer dizer, né? Tem pessoas que mudam radicalmente e mudam mesmo, mas não é realidade. Toda mudança brusca, a reação também é brusca. É necessário atentar de forma gradual ao prazer da vida, de viver, com paciência, com calma, com atenção, tomar atitudes calmas, que você não precisa mudar de vez, o restabelecimento de suas melhoras, das condições, de modo tranquilo, inclui realinhamento da própria vida, de valores, prioridades, né? Comportamentos tranquilos, isso é importante. Nós já estamos mais ou menos no final do áudio, não se preocupem que é um áudio muito científico, sim, mas a gente não está perdendo aqui a síntese de hora nenhuma, tem toda uma forma de abordagem específica e importante para que esse trabalho aconteça. O fator espiritual, agora a gente vai entrar no assunto espiritual. É claro que na depressão há também, como falamos, a espiritualidade. Na verdade, a espiritualidade está em tudo. Difícil não falar sobre isso. Há milhares de situações diferentes na depressão. O depressivo pode estar só com alteração na química do seu corpo. Pode estar com algum trauma, né? Alguma coisa que aconteceu. Pode estar com alguma dificuldade, mas mesmo assim, tudo isso pode ser antes uma influência espiritual. Como não falamos, não é tudo que pensamos seja espiritual. Não é que tudo seja espírito. Não, eu estou com encosto. Do capeta, coisa ruim, obsessor, assediado. Não. Mas não podemos descartar que somos sim perseguidos. Que muitas vezes a queda do nada pode ser um motivo. A pessoa estava bem e sem motivo aparente do nada caiu e de vez, indo ao fundo do poço. Até uma frase legal, né? Eu estava perto do abismo, quase na hora dei um passo. Quando dei um passo, caiu no abismo de vez, né? Claro que isso tem que ser aberto, né? E deve-se olhar para a pessoa com carinho e paciência, inclusive a pessoa para si mesma, ter calma. Toda mudança brusca, como a gente falar, mudança brusca é o quê? 360 graus. Você fica no mesmo lugar. Então é devagar para fazer a curva. Se você faz a mudança, mudei. Minha vida mudou 360 graus, está no mesmo lugar. Vamos colocar agora um áudio espírita. Veja bem, eu queria falar isso porque vai parecer assim. A concepção espírita, muitas vezes no espiritualismo, dá a sensação de limitado, apesar de ligado ao espiritismo, né? Que digo, de limitado o espiritismo não tem nada. E eu não sou só espírita. Não importa. Onde eu vou, eu aprendo alguma coisa, acho maravilhoso. Se há alguma ligação e limitação no espiritismo, ela é de origem humana. Pois quem estuda realmente Kardec, e eu fiz questão de estudar como outros tantos que eu gosto de estudar, não só Kardec, como Ramatiz, como o Taoísmo, que eu gosto do Tai Chi, enfim. Não defendendo, pois eu não sou espírita somente, como eu falei, sabe-se que é antes de mais nada um cientista, muito cientista e muito liberto. Quem lê o livro dos Espíritos não tem como não gostar, a não ser que seja radical. Já citei antes no livro lançado pela editora Amadas, a gente tem um áudio, que foi publicado uma das revistas dele, aquelas revistas espirituais que ele lançava, chamado, o livro, editora Amadas, não estou fazendo propaganda não, é porque eu me identifiquei com isso mesmo, e é muito legal para todos. Chama-se Catálogo Racional, Obras para se fundar uma biblioteca espírita. A maioria dos espíritas não sabem disso. Nesse livro ele indica, e não só isso, ele afirma que aquele que se diz espírita, Kardec, é Allan Kardec que fala isso, né? São palavras dele, inclusive na revista, está lá, nesse livro está lá, metade da revista em francês e metade a tradução em português, para não ter erro. Que o espírita tem que ler de tudo sobre o budismo, sobre o hinduísmo e todas as religiões. E não só isso, ele inclusive também diz que é necessário ler os livros que falam mal, que são contra o espiritismo, que são contrários, antagônicos, pois eles já podem estar certos observando uma falha do espiritismo. Por isso, esse é o espiritismo. E não diferente do espiritualismo, é a mesma coisa. Espírita e espiritualista só denominar, o ser humano acha que o espírita, o homem, acha que é uma religião, mas não é mais. É tão liberto como o espiritualismo. Tem que se estudar de tudo. O espírita que está preso só a Kardec, me perdoe, já não está mais seguindo Kardec, com todo o respeito da palavra do próprio Allan Kardec. Agora, coloco um áudio com Divaldo Franco, por isso que eu fiz todo esse cenário, né, falando sobre depressão. E a gente observe com a simplicidade, deixando os conceitos à vontade,
para tirarmos daí o que for bom. Pois Divaldo fala com maestria, considerado, não por acaso, um dos maiores oradores atuais. Vamos lá. Que existe um fator que também desencadeia a depressão. É um fator de natureza espiritual. Se eu vivi ontem, como certamente sim, amei e provavelmente odiei. Aqueles a quem eu amei prosseguem ajudando-me. Mas aqueles a quem eu odiei, ou prejudiquei, ou destruí os ideais, se é do meu estofo e não me perdoaram, vem a cobrança, como ocorre conosco no dia a dia da vida. Quando nós temos uma dívida, parafraseamos, o cobrador surge. Onde quer que esteja o devedor, o cobrador aparece. Então há uma atração eletromagnética. Ele acerca-se. E dentro desse campo, aura, perispírito a perispírito, produz um tipo de imantação, no qual ou na qual ele transmite o seu ódio, o seu mal-estar, as suas influências perniciosas, e lentamente o paciente começa a captar, como tristeza, sonos perturbadores, pesadelos, ansiedade, sudorese, dificuldades de conciliar o sono, distúrbios semelhantes à apneia, conflito de ferilidade, perda de ideal. Porque a depressão tem as suas síndromes. Toda vez quando o nosso sono fica muito interrompido sem motivo justo, e temos dificuldade de recuperá-lo, quando somos varridos periodicamente por transtornos melancólicos sem motivo real, quando temos muita ansiedade. Ter ansiedade é normal. Se eu espero alguém, eu fico ansioso. Mas se há uma arritmia cardíaca, sudorese, tremor, já é patológico. Então essas características denunciam a instalação de um transtorno depressivo. Recorra-se de imediato ao especialista. Eu sei que é muito caro, mas a saúde é muito mais importante. Recorra-se à ajuda de um terapeuta. E se ele recomendar um psiquiatra, vá exultante, graças a Deus. Porque há 30 anos, há 50, a pessoa mergulhava no abismo da loucura com diagnóstico de esquizofrenia. Como se apresentou o transtorno do pânico, psiquiatricamente pode-se manter o equilíbrio do indivíduo se esses episódios terríveis que dão a sensação de morte. Então, esse ser que se nos acerca transmite-nos os seus fluidos, as suas vibrações, a energia deletéria, o seu ódio que nós assimilamos. E depois causa-nos um distúrbio de raciocínio, de lucidez, de paz interior. E nós passamos a monólogos. Nos afastamos, nos alienamos das pessoas. Ficamos deitados. Preferimos ambientes escuros. Se alguém tem depressivo dentro de casa, arranque a janela. Porque depressivo adora um quarto escuro. Adora uma cama. Coloque todas as camas de pé. E se tiver o jardim dele, uma enxada, para ele transpirar, para obrigar os neurônios a agirem. Nada de ficar ao lado, está melhor, o que é que tem, o que é que não tem. Tratem-no como uma pessoa normal, que é, com um transtorno que está sendo medicado. Porque o depressivo tem muitos conflitos e pode matar de angústia quem o acompanha. E quem vai tomar conta depois? Então é necessário que nós sobrevivamos para ajudá-lo. Mas no caso dos transtornos obsessivos, que dão a síndrome da depressão, somam-se as dívidas, a ligação espiritual com os próprios conflitos do indivíduo. Ele só está com o obsessor porque ele foi mau. Ele foi perverso. Nós temos mecanismos de fuga tão curiosos. Pensa, mas Divaldo, eu estou sofrendo. Será que eu fui tão mal assim? Ele assim vai dizer que foi até pior. E eu sorrio, porque a pessoa sempre se acha um anjo. Não sei se já notaram, quando alguém morre, pode ser Satanás. Aí fala assim, coitado, mas não era assim tão ruim não. Até que era
Você já morreu, né? A gente já se viu livre. O pior é que não se viu livre. É que ele volta e faz a cobrança. Uma dominação. Daí ele criou o termo obsessão. Utilizou-se do termo obsessão, que é o constrangimento que alguém impõe sobre outro. Ou a autofixação. Ei, uma ideia por fascinação. Ou a perda do discernimento por subjugação. Bem, meus amigos da RVA, nada mais a se acrescentar depois desse áudio. Estamos finalizando o trabalho. Eu queria antes fazer algumas ressalvas. Nesse áudio contamos com a ajuda de pessoas maravilhosas, preparadas, que de forma sutil e totalmente desprendidas nem quiseram aparecer. Mas deixamos aqui o nosso respeito e a admiração por elas, e que essa gratidão chegue a elas de forma de paz e luz, com toda a simplicidade e sinceridade no nosso coração. Esse áudio foi feito antes por completo. Eu modifiquei ele inteiro, porque eu fui instruído. Com certeza pela espiritualidade e por essas pessoas, a forma de abordar. Não pode se fazer sermão, não pode se apontar, não pode dizer que a pessoa tinha que... Eu fiz muito isso. Aprendi. Eu espero que esse aprendizado venha à frente. Tive que baixar a cabeça e falar, estou errado, vamos melhorar, porque a gente está aqui para aprender, né? Eu não aprendo, mas aprende. Não aprende porque você acha que não aprende. E também gostaria de falar um pouco sobre o CVV. O que é isso? O CVV é um programa de prevenção ao suicídio e valorização da vida, adotado por diversas instituições mantenedoras do Brasil, e concretizando-se com o posto CVV, que significa Centro de Valorização da Vida. Se caracteriza por um movimento filantrópico civil sem fins lucrativos e desvinculado de religiões e política. O número de descagem é 141, de qualquer telefone em qualquer lugar do Brasil, e funciona 24 horas. Por favor, pedimos com carinho que passe isso adiante, pois o CVV, Centro de Valorização da Vida, é pouco divulgado, nem todo mundo conhece, e está à disposição de todos nós, 24 horas, 141. Estão lá dispostos a ajudar qualquer um que precise de apoio, de compreensão nas horas de solidão, de tristeza, de suicídio, de depressão. Então vamos lá. Agora nos comentários abaixo eu vou postar algumas referências bibliográficas, uma lista de livros a serem lidos. Inclusive tem um livro de Jacó Mello que se chama A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Vale a pena dar uma lida e buscar informações. Agradecemos a companhia de todos. Agradecemos aos mentores, aos nossos amigos espirituais e inimigos também, né? Agradecer porque hoje eles deram a trégua. Pedimos desculpa pela demora em manter o novo áudio. A vida nos traz modificações e por isso demoramos um pouco, mas voltamos, a gente vai cambaleando. Estamos de volta. Que os ventos espirituais levem em todo lugar que necessitar, com simplicidade, as palavras e o trabalho que aqui foi colocado. Que o trabalho sempre esteja acima do nosso ego, da nossa necessidade, da nossa limitação. Que Deus nos faça sempre perceber que, apesar de pequenos, podemos ser úteis, todos nós, mas com um coração cheio de vontade e ligado na simples vontade de ajudar. E assim, finalizamos mais um trabalho da RVA, a Rádio Viagem Astral. Há um tempo atrás, por total acaso, entre aspas, eu fiz uma canção durante uma inspiração. Peguei o violãozão lá em casa, em Salvador, estava em Salvador ainda. Era só violão, mas aí eu fui brincando, coloquei tudo, acabei gravando, né, no Cubase, a gente vai botando uma faixa, bota outra. E o violão e teclado, a letra é bem bonita, eu não sou cantor, né? Quem é o cantor? Não sou eu. Aí, algumas pessoas me indicaram, manda pro Roberto Carlos, coisa mais metida, né? Quem dera, né? Mas segue ela, enfim, para que não se perca, né? Nada se pede, para finalizarmos esse áudio. Não por meu ego, não é isso, mas por intenção. Até perguntei a algumas pessoas que acharam legal a ideia. Achar que ela tem tudo a ver com depressão. E também fala de fé, de força, melhor autoestima.
O nome da música é Sem Distinção. Eu vou disponibilizá-la nos comentários abaixo para download. Se acharem importante, comentem, porque aí eu coloco no IVA posteriormente para acesso geral. Muita paz a todos os irmãos e até o próximo áudio, se Deus quiser. Quando fores reclamar, lembre que em algum lugar tem alguém que está a chorar, sem ninguém pra aliviar. Há pessoas em hospitais, tem quem durma em jornais, muitos nem tem pra onde ir, nem motivos pra sorrir. Ao invés de lamentar, procure aliviar. Se faltares o valor, faz uma prece ao deitar. Ainda há tempo, esse é o momento. Levante mão, a sua mão. Não precisa muito, só atenção, um pouco de amor dentro do seu coração. Fé em dias que virão, mesmo quando não tiver mais nem chão nem solução. Sempre a luz no fim do túnel, saiba, amigo, a solução é ajudar sem distinção. Força, seja firme, meu irmão, é ajudando quem precisa, e temos paz no coração. Nós vamos fazer a diferença, todos juntos, independente de qualquer dogma ou crença. Fé em dias que virão, mesmo quando não tiver mais nem chão nem solução. Sem a luz no fim do túnel, saiba, amigo, a solução é ajudar sem distinção. Força, seja firme, meu irmão, é ajudando quem precisa, que temos paz no coração. Nós vamos fazer a diferença, todos juntos, independente de qualquer dogma ou crença.